Bom dia, irmãos. Considerar uma porção da palavra de Deus nessa manhã, né? É um título muito interessante, um título bem conhecido, né? Um texto a qual eu tenho certeza que todos nós temos conhecimento, né? Gênesis capítulo 12, todos nós que temos o entendimento das dispensações, né? A gente tem esse texto como muito importante, né, no discernimento, né? Então, nessa manhã a gente vai comentar um pouco sobre o começo de Israel, não é mesmo? Gênesis é o livro dos começos, né? E em Gênesis nós vemos o início da humanidade, nós vemos também o início de Israel ali em Gênesis. E através do povo de Israel, ele é mencionado desde o início até o fim da Bíblia, né? Acho que todos os escritores, eles eram judeus. Eu não lembro se tinha alguns que não eram judeus, mas eu tenho quase certeza que todos que escreveram a Bíblia eram judeus, né? Se algum irmão... Grego? Escreveu? Então os escritores da Bíblia, então a maioria era judeu. Não é mesmo? A maioria era judeu. Então, só para a gente entender, e o interessante, irmãos, quando nós lemos isso aqui, nós olhamos, nós entendemos, quando nós vemos a história de Israel, nesse início aqui com Abraão, você vê que Deus ele tem cumprido essas promessas até o dia de hoje. Você pode não sei qual o seu conceito em relação ao povo de Israel hoje. Não importa o meu conceito, não importa o seu conceito, importa o conceito de Deus. E ele cumpre com as promessas feitas. Eu tenho uma palavra que eu digo que nós conhecemos o amor de Deus através de quem? Através de quem nós conhecemos o amor de Deus? Jesus Cristo, nós conhecemos o amor de Deus. Nós conhecemos a divindade e o eterno poder de Deus através de quê? Das coisas criadas com essa divindade e o poder de Deus. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, a gente já conhece o caráter de Deus através do cuidado, da condução e da instrução do povo de Israel. Nós conhecemos o caráter de Deus através do povo de Israel. Se Israel existe hoje, é uma prova da soberania, da misericórdia e do amor de Deus por esse povo e o compromisso dele com aquilo que ele prometeu. Olha só o que está escrito lá olha só que interessante, está escrito lá em... Vamos abrir aqui. Gênesis 17, de 1 a 8. Gênesis 17, de 1 a 8. Olha só o que diz aqui, ó. Presta atenção em algumas palavras aqui. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, 99 anos. Ele tinha 75 quando ele saiu da cidade de Harã. 99 anos apareceu o Senhor Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez que é usada a expressão Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás pai de uma multidão de nação. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto.
e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, tua semente, depois em suas gerações, por concerto perpétuo. Você já lidou com alguém que tem compromisso com a palavra que ele professa? Hoje em dia está muito difícil isso, né? Mas no passado, as pessoas assumiam um compromisso, ele ia cumprir. Hoje em dia nós estamos numa dificuldade com isso, não é nada, irmãos. Nunca se foi tanta gente que promete e não cumpre, que assume e não cumpre. No passado, né? As pessoas assumiam um compromisso, a pessoa comprava propriedade, fazia dívidas imensas, só com a palavra. Só com a palavra. Hoje em dia, não. Hoje você pode botar o CPF do cara, anotar tudo certinho, botar no SPC, processar. Corre risco você deve pagar o camarada ainda. É assim que funciona hoje. Hoje está nessa. Ainda tem homens, pessoas com compromisso, tá, irmãos? Estou dizendo que é generalizar, não. E quando eu digo isso aqui, não é para a gente relaxar também, não. Vocês reagem. Né? Não é pra gente, já que todo mundo tá, então eu também. Isso não, gente. Né? Você percebeu que todas as. Eu farei. Você percebeu o compromisso assumido com o povo de Israel, com Abraão? Concerto perpétuo para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha o outro versículo. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Pode falar. Fazer um comentário falta de confiança. Mas antes, o negócio você perguntou que todos os autores da Bíblia eram judeus. Eu falei que o capítulo 4 de Daniel foi escrito por Nabucodonosor, que não era judeu. Só para explicar, alguém poderia achar que eu estou fazendo uma brincadeira, mas é sério. Né? Mas a respeito do comentário que eu ia fazer, está em Isaías 48, e ele fala com Israel. É assim, ó, você não é nada confiável, com confiança, né? Fala com Israel, você não é nada confiável, e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Mas aí Deus mostra sua fidelidade, seu caráter. Ele fala assim, ó, por amor do meu nome reterei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Então o Senhor falou que pelo próprio nome dele, por amor do seu próprio nome, ele não iria exterminar e acabar com a promessa que havia feito com Israel. Perpetuidade, né? É isso aí. Você já foi fiador de alguém? Já pagou dinheiro de alguém que você assumiu um compromisso? É isso aí. Sabe o que você pagou? É porque você tem um compromisso com o seu nome. Porque a pessoa não vai nada. A pessoa que te passou a perna, mas o compromisso seu é com o seu nome. Por que diz que Deus vai falar isso? Por amor de mim é que eu faço isso. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Né? Deus falando. Você está entendendo? Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, nós não vamos conseguir conhecer a Deus na sua totalidade. Mas quando nós começamos a conhecer o Senhor, a gente começa a ter uma nova atitude em relação à vida e à nossa trajetória aqui. Então nós cremos, irmão, num Deus que assumiu um compromisso com o homem no passado. Um homem nada diferente da gente. Um camarada que, se a gente vê a história de Abraão, o quanto Deus teve que intervir para que a promessa se cumprisse. O quanto Deus teve que intervir para que Israel se tornasse uma nação. Abraão vai lá para o Egito
E chega lá, ele fala que a mulher dele é irmã dele. Ele não era uma meia mentira, né? Não sei se existe meia mentira, mas era uma meia mentira, né? Mas você analisou que o faraó leva ela, ele está tranquilo. Ele não clama a Deus. Ele não ora ao Senhor. Você não vê isso. Ele está tranquilo. A mulher dele é levada, ele não esperneia, não reclama. Pelo menos nas passagens bíblicas não relata isso. O que Deus faz? Intervém. Intervém naquele momento para que dê sequência. Para que dê sequência. Você está vendo o quanto é grandioso isso? Isso aí, irmãos. Isso aí. Quando nós cantamos aquele hino, pela sua imensa graça, eu lá estarei. Irmãos, é pela imensa graça. É imensa graça. Ninguém é bom o bastante. Ninguém se tornou bom o bastante para merecer a salvação. Eu falei uma coisa semana passada aqui, não sei, a maioria não estava aqui, vou falar de novo no estudo, né? Será que a gente teria coragem de sentar na sala da nossa casa? Olha só uma ilustração boba, tá, irmãos? E com a nossa família em volta e passar na televisão tudo aquilo que a gente já pensou no decorrer do mês? Você já pensou, já? Imaginou? Se passar lá na televisão tudo aquilo que a gente pensou no decorrer do mês. Para a gente ver, para a gente analisar, irmãos, e quando eu falo isso, não é para a gente desanimar, não é para a gente se render aos desejos, pensamentos ruins que nós temos, mas é que a gente possa entender a grandiosidade e graça do Senhor para nos permanecer, fazer com que nós permaneçamos salvos por Ele, porque em nós mesmos nada temos para nisso confiar. Então, na trajetória de Abraão, a gente percebe isso. Então, o Senhor, Ele assume um compromisso perpétuo de fazer de Abraão uma grande nação. Circunstâncias, 99 anos, mulher estéril. Como é que vai acontecer isso? O Senhor, Ele tem os seus projetos, Ele trabalha para que isso aconteça. E no texto que a gente leu, o começo de tudo, do começo de Israel, né? Ele começa aqui, ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor, ele fala uma coisa interessante, sai da tua terra e do meio da tua parentela, né? Às vezes o Senhor nos adverte em certa circunstância, e a gente vai não dar crédito à palavra do Senhor. E a maioria das vezes a gente vai pagar um preço bem bom, sabe? Porque ele falou, sai da tua terra, no meio da tua parentela, ele vai e leva Ló com ele. A palavra é bem clara, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Ele leva Ló, ele vai ter lá suas lutas, suas dificuldades na caminhada com Ló. Né? Ele vai ter suas dificuldades com Ló. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Né? Falando do resultado, daquilo que ele ia fazer. O interessante, irmãos, que o Senhor ele promete algo a Abraão sem exigir nada em troca, porque Abraão não tinha como dar nada em troca por isso. Não tinha dado nada em troca. Eu faço uma colocação aqui sobre a salvação. Cristo morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Não tem como dar nada em troca. O ser humano não tem como dar nada em troca. É aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Né? E às vezes nós achamos que os benefícios do Senhor é quando o Senhor nos favorece algo grandioso. Mas são coisas pequenas, irmãos, que às vezes a gente nem percebe.
São bênçãos do Senhor incontáveis que cada um de nós está aqui. Né? Quando eu falo com as pessoas que rico eu sou, não de dinheiro, mas eu tenho coisas, você tem coisas que o dinheiro não paga. Não paga. A capacidade da gente conviver com pessoas, a capacidade da gente caminhar, a possibilidade de estar aqui nessa manhã, isso não tem preço, irmãos. Eu não sei se você já passou por alguma situação que você foi impedido de sair, de estar internado, passar por um momento difícil de saúde. A gente começa a valorizar as coisas simples da vida. Né? Não tem preço você poder sentar com uma pessoa e poder lembrar de coisas do passado. Que coisa boa! Quando a gente senta com alguém, né? E a gente começa a bater um papo lembrando das coisas, dos acontecimentos do passado. Que coisa boa isso! Isso não tem preço. Né? A gente poder ver uma pessoa, eu fico interessante, né? A gente às vezes passa alguém de moto, de capacete, você sabe quem é. Você sabe quem é, você sabe onde mora. Você nem de fazer força. Né? Isso é fantástico, isso, irmãos. Fantástico. Fantástico isso, você poder se alimentar. Né? São bênçãos. Tem uma psicóloga, ela fez uma pergunta interessante. Ela falou assim, R$1 milhão, 10 milhões de dólares, você acha que resolvia o seu problema? Você ficaria feliz se tivesse 10 milhões de dólares? Nem te desse 10 milhões de dólares, acho que ajudava bem a vida de nossa, né? Ia ajudar bem a situação, né? A gente ia ter um conforto melhor, 10 milhões de dólares. Ela faz uma pergunta e ela diz assim, e se der 10 milhões de dólares, mas daqui 30 dias, você não acordasse? Qual que você preferia? 10 milhões de dólares na conta ou acordar daqui 30 dias? Qual que a gente escolheria, né? O acordar, né? Tá vendo? Você acordou hoje. É muito mais valioso do que 10 milhões de dólares. Não, você pode gastar os 10 milhões de dólares, 30 dias gastando do jeito que você quiser. Podia viajar, né? Podia fazer o que você quisesse. Mas daqui 30 dias, você não ia acordar. Você ia ter que correr para gastar esses 10 milhões de dólares. Não ia dar tempo, não. Podia correr, jogar mesmo para cima. Mas é melhor acordar. Porque a vida, irmãos, não tem preço. Isso que eu quero que a gente trazer à memória aqui, para a gente valorizar. A vida não tem preço. Viver aqui não tem preço. Mas um ponto importante que nós temos que analisar e que trouxe para esses servos do Senhor do passado a fidelidade a Deus, porque eles reconheceram que eles eram peregrinos e forasteiros. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11. Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Olha só que o que movia, né? Apesar de não saber, como o Jorge citou aqui na ceia, não saber a totalidade da revelação, mas eles tinham firme convicção. Nós somos peregrinos aqui, gente. Nós somos peregrinos. Eu não sei quanto tempo você está caminhando aqui. Eu já tenho 53 anos. Já tenho 52, eu comecei a andar com 1 ano de idade mais ou menos, não é mesmo? Porque eu tenho uma colocação que o bebê desprovido de beleza, ele anda mais cedo. Né? Bebezinho bonito demais, ele vai demorar mais a andar, fica mais no colo, né? Agora que é desprovido de beleza, anda mais cedo. Não, é porque eu comecei a andar com 1 ano, né? Então tem 52 anos que eu ando aqui sobre essa terra, na caminhada. Os outros andavam comigo no colo na época. Olha só, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o escritor vai dizer assim, que a gente possa ter essa convicção que Abraão também teve, né? Deixa eu achar aqui. 11, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um a esse já amortecidos descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Eles não viram a promessa, mas eles creram, irmãos. Eles creram porque eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos. Diga. Não desiste, nós. Assim, tem a fé de Abraão. E você vê que morreram sem alcançar a promessa. Fé é isso. Eu sempre falo aqui, fé. As pessoas acham que fé é um amuleto que a gente tem para fazer Deus realizar os seus projetos. Né? As pessoas acham que fé é assim. Fé é o algo que eu tenho, que eu vou mover Deus em meu favor. Fé é aquilo, é a força que eu tenho para fazer Deus realizar as minhas vontades. Mas quando nós vemos aqui, vou passar a palavra para você já, Levi, mas quando eu vejo isso aqui, irmãos, eu vejo fé, não é quando Deus faz as minhas vontades. Fé é eu fazer a vontade de Deus. Isso é fé. Isso é fé. A fé me comove, me leva a fazer a vontade dele. Sujeitar a vontade de Deus. Os heróis da fé aqui, eles realizaram coisas que eles não queriam fazer. Você acha que Abraão foi cantando, foi alegre sacrificar o seu filho Isaque? Ele não foi. Foi uma luta. Eu imagino a luta. Eu imagino Isaque, né? E pergunta a ele. Isaque sabia o que era um sacrifício. Isaque sabia o que era um sacrifício. Pai, aqui está a lenha, está aqui tudo aqui. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, né? Porque ele sabia o que era um sacrifício. O sacrifício, a vítima era morta. Era morta. E pela fé. Matar e queimar. Abraão, quando levanta aquela faca para matar, irmãos, ele ia matar. Ele ia matar. Que Deus, ele sabe, ele conhece o desejo do nosso coração. Por causa disso que nós pecamos com a intenção do nosso coração. É como se fosse, como nós tivéssemos cometido o ato. Não só no pecado, também na obediência. Na obediência, Abraão, quando levanta o cutelo, ele levanta para sacrificar. E Deus sabia disso, por causa que Deus intervém. Por causa que Deus vai dizer, você não negou o seu único filho. Ele não levou, não estou ali na expectativa, ele levantou para executar aquilo que ele foi ordenado. E o Senhor intervém. Isso aí. Matou. E Deus sabe disso. Porque se Deus fala, você não negaste o teu único filho. Pode falar, Levi. Aqui no verso 39 e 40 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa,
provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então você vê a finalidade, a trajetória, a revelação progressiva através das Escrituras. Não é? Mas o entendimento que eles tiveram lá no passado, se a gente tiver o mesmo entendimento, irmãos, a gente vai ver aqui uma vida mais leve, se a gente tiver esse mesmo entendimento, que nós somos aqui peregrino e forasteiro. E ele vai só para a sequência da leitura, versículo 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que busca uma pátria. Nós buscamos uma pátria. Paulo vai trazer essa mesma promessa lá em Filipenses. Ele vai dizer assim: a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido. Que transformará o nosso corpo abatido. Nós esperamos. Né? Então, quando nós temos essa convicção, busca uma pátria, se na verdade se lembrasse daquela onde haviam saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não envergonha deles e de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você já ficou um tempo fora de casa, né? Às vezes a gente fica em lugares tão legal e tão bom quando a gente volta para casa. A gente volta para casa, nossa cama, nossa mesa, nossa cozinha, né? Tão agradável, né? Quando a gente retorna para casa. É isso aí que eles estão falando. É isso que eles entenderam. Nós somos peregrinos aqui, irmãos. Pedro ele vai repetir a mesma coisa. Somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui numa caminhada em retorno para o lar. Retorno para o lar. Né? Então, quando a gente entende e crê em Jesus como Salvador, a gente encontra o caminho. Porque a gente é solto nesse mundo perdido. A gente fica caçando o caminho. As pessoas ficam caçando o caminho. As pessoas sabem porque o céu ele é colocado em todo ser humano. Você pode ver, a maioria das pessoas, dificilmente, quando você morrer, você quer ir para onde? Para o céu. Você pode ir em qualquer velório. Dificilmente é um velório que vai fazer isso aí. Foi para o inferno. Pode ser até, a pessoa pode até pensar nisso, né? Mas difícil, eu já vi alguém levantar num culto fúnebre, seja de qualquer religião, seja de qualquer um. Se alguém traz uma palavra, ninguém fala. Esse aí foi para o inferno. A esperança é céu, irmãos. Só que a gente nasce nesse mundo e a gente tem possibilidade de vários caminhos. Muitos caminhos que a gente pode trilhar. Você pode trilhar um caminho de religioso, você pode trilhar um caminho de ateísmo. Eu não creio em Deus. Tudo bem. Vai fazer força para não crer em Deus. Mas todo ser humano, na sua intimidade, ele tem uma esperança do céu. Tem uma esperança do céu. Então, quando nós encontramos Jesus, quando nós entendemos, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós achamos o caminho. Nós que estamos aqui nessa manhã, que temos uma firme convicção de salvo pelo Senhor, nós encontramos o caminho. Não tem problema, você vai passar por um lugar estreito, difícil de passar, mas você vai passar. Você vai passar. Uma pregação da Tisa, ela falou rapidinho, ela falou, né, que não há choro, que não há, parece mais uma expressão, não há dor que dure para sempre. Aí, não há mal. É isso aí. Tudo vai passar. Não é mesmo? Se você está vivendo aqui, se você está numa vida hoje, eu não sei qual a sua situação de vida, o Senhor sabe. Né? Se você está... Nós estamos a irmã Neuza hoje passando por dificuldades difíceis lá no hospital. Vai passar. Duas coisas vão acontecer. Deus vai tirar ela de lá.
ou nós veremos a glória de Deus na vida dela, ou ela verá a glória de Deus. Ela não vai ficar lá, irmãos. Ela não vai ficar lá. E a nossa oração é para que isso, para que ela fique, que ela saia de lá o mais rápido possível. Ou para contar as bênçãos do Senhor, continuar testemunhando do Senhor, ou para louvar o Senhor na presença dele. Que ela possa expressar o poder de Deus, como a nossa irmã expressou aqui, ou que ela possa expressar para o Senhor: Deus meu, Senhor meu. Essa é a nossa expectativa, né? Pode falar, Leandro. A questão é essa, mas o forasteiro, ele não tem nada onde ele está. O peregrino, ele espera tudo para onde ele vai. Essa é a nossa esperança. É isso que ele fala aqui, né? Uma cidade, espera uma pátria, uma cidade. Porque, irmão, a gente sabe o valor de uma casa, né? Você vê o anseio, o maior sonho de pessoas é poder ter uma casa, né? Tem uma alegria maior do que alguém, quando constrói uma casa, ele pode morar numa casa. Ah, isso. Minha casa, minha vida, né? É uma propaganda política, mas bom, né? Porque gente. Casa traz para nós uma segurança, uma convicção, porque ele vai usar aqui, porque se Deus vai usar coisas, nem sabe se vai ter lá casa, ruas lá no céu, mas ele fala de coisas para a gente possa entender, né? Ele fala de coisas assim, casa, olha só a expressão que ele usa aqui, ó. Se na verdade se lembrasse daquela onde havia saído, teria a oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Jesus, ele, nas suas últimas palavras, para encorajar o discípulo, ele fala uma coisa interessante, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Não se turbe. Diga. São pinceladas do céu que o Senhor traz para nós, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar, para a gente saber, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, né? A gente vai fazer uma viagem de férias, por exemplo, a gente já prepara antes a casa para onde a gente vai, né? A gente prepara antes. Eu lembro quando eu trabalhava com Dade, aqui era muito bom, Dade. Quando vocês mandavam a gente lá para a praia, a gente ia ajeitar, às vezes, as coisas na praia lá. Aquilo era bom demais, gente. A gente ia para lá, ajeitar lá. Aquilo era... Rapaz, não sabe o quanto era bom aquilo. Sabe? Então, você está entendendo quanto isso traz satisfação. Então, o Senhor, quando Ele fala que isso aqui, gente, é que a gente possa entender isso. Saber que, por mais conforto que nós tenhamos aqui, nós somos peregrinos e forasteiros. A gente está numa caminhada que vai dar no céu. Vai dar no céu. Né? Então, ele usa a expressão Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Já lhes preparou uma cidade. Vamos abrir lá, só para ler aquele versículo que eu citei, Filipenses. Ele vai dizer assim, Filipenses capítulo 3, só para a gente ficar sabendo onde ele está. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então é isso, irmãos, que a gente possa ter nessa história de Abraão, a história do povo de Israel,
traga para a gente fortalecimento, traga para nós encorajamento e para a gente ter a firme convicção. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Né? Então Abraão aqui, ele continua nessas palavras e ele vê que no versículo 3, ele fala assim: abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Serão benditas todas as famílias da terra. Em que circunstância aconteceu isso? Quando aconteceu isso? Por que as famílias da terra são abençoadas na descendência de Abraão hoje? Por quê? Porque Jesus, por Jesus Cristo. De Abraão, né? Os confins da terra. Então essa palavra aqui, irmãos, ela é extraordinária. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é o canal, é o meio, é o qual nós podemos ser abençoados. É o meio qual as famílias da terra podem ser abençoadas. É o meio a qual nós somos abençoados com a salvação dele, abençoado com a filiação a Deus através de Jesus Cristo, um descendente de Abraão. A chamada de Abraão, Deus, eu costumo dizer que é o caminho da cruz. O caminho da cruz, ele começa lá em Gênesis, e o Senhor vai desenvolver esse caminho, o caminho da cruz. Todo esse movimento com Abraão, com o povo de Israel, era para conduzir até a cruz. Todo esse movimento, toda a história bíblica, todas as leis, todos os mandamentos, tudo era para culminar na cruz. A cruz é o fim da lei. A cruz era o cumprimento de toda a lei. Né? Quando a gente ouve a expressão assim, Jesus é o fim Jesus cumpriu a lei. Ele não cumpriu simplesmente no fato de executar os mandamentos. Ele cumpriu no sentido de acabar, de cessar. Nele, tudo realiza nele. Todas as manifestações da lei, nas festas, nos mandamentos, nos rituais, tudo era a sombra de Jesus Cristo. Tudo era uma sombra, né? Tudo era uma sombra. Na Arca da Aliança tinha lá as tábuas da lei, né? Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Nas tábuas da lei tinha um maná, representava o pão que desceu do céu. Jesus é o maná que está dentro da arca. Jesus é a vara de Abraão que nos guia, de Arão que floresceu. Ele é a própria vara, é ele que nos guia. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o pão do céu. Ele é o pão do céu. Então, todos os mandamentos, todos os rituais, todas aquelas manifestações, era para apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Tudo. Por causa que eu digo para as pessoas, Jesus é o fim da lei. Ele cumpriu a lei, ele cessou a lei. Não tem mais. Mas existe... quando a gente fala de fim da lei, irmãos, a gente está falando de uma lei, da lei cerimonial. A lei cerimonial. A lei moral, ela
ela existe desde a formação do ser humano. Nós temos que lembrar disso, tá? Lei moral. Ela é antes da lei escrita. Ela é antes da lei. A lei moral, ela foi incutida em todo ser humano. Caim, por exemplo, quando mata Abel, não existia nada escrito que era proibido matar. Não era escrito. Tinha nada escrito, é proibido matar. Não tinha nada sobre isso. Mas Caim, quando ele comete aquilo, automaticamente ele foge de Deus, porque ele sabia que tinha errado. Isso aí. Então é isso aí. Nós temos um senso, irmão, extraordinário. Só que nós temos com a entrada do pecado, nós temos facilidade de fazer aquilo que é mal. Nós temos facilidade para isso. Né? Não precisa de ensinar ninguém a ser mau caráter. Não precisa de instruir. Você vai entrar aqui na faculdade, como é que você estudar, como é que você vai enganar os outros, como é que você vai ludibriar, como é que você vai aprender aqui. Dá um sinal. Você precisa ensinar isso. Isso aí o nego sabe. Aprimorar o que está nele. Aí tem uns que falam assim, não, a educação vai melhorar o país. Melhora nada. Né? Os maiores são pessoas que têm muito estudo. Não adianta, irmãos. O ser humano é difícil. Bem do mal. É isso aí. Então eu digo uma palavra sempre que quando o homem come do fruto, ele passa a conhecer o bem que ele não conseguiria praticar e passou a conhecer o mal que ele não poderia mais evitar. Não poderia mais evitar. Não é? Por causa disso que o caminho da salvação, o caminho que o Senhor nos instrui, ele é estreito. Ele é estreito porque nos conduz a uma luta diária para a gente ter menos bagagem, inclusive, para trilhar nele. Não é um caminho largo, porque o caminho largo cabe qualquer coisa. Mas o caminho da salvação, ele é estreito. Ele é estreito, irmãos. Não é? Caminhar com Cristo é fantástico, mas traz para nós tem que trazer para nós uma luta diária para que a gente possa permanecer fiel ao Senhor. Né? O caminho da santidade. Amor ao Senhor. É aqui que Paulo vai dizer, né? O amor de Cristo, ele me constrange. Ele me incomoda. Ele me incomoda. Não é mesmo? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos benditos do Senhor, irmãos. Porque a gente creu naquele a qual o Senhor conduziu através da história para que ele nascesse no local certo, na hora certa, no dia certo. Jesus, ele não nasce fora da época. Ele nasceu no dia certo, na hora certa, no lugar certo. Quando tivemos a história de Jesus Cristo, a gente fica sensibilizado, né? E às vezes tem até desenho de criança, Maria e José batendo as portas e ninguém abre para entrar. Ele nasceu no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Joadir fez um estudo aqui muito profundo, muito interessante sobre essa questão do nascimento de Jesus. Ele nasceu aonde estava estabelecido para que ele nascesse. Ele nasceu aonde os cordeiros que eram sacrificados no templo nascia naquele local. E Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nasceu no local exato. Ele não poderia nascer em outro local.
né? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus, irmãos, para cumprir com essa promessa que ele faz a Abraão, porque o interessante, irmãos, ele promete algo a Abraão, sabendo que Abraão ia ter suas dificuldades, suas falhas, seus erros, mas ele assume um compromisso com Abraão. A grande diferença é quando nós olhamos a trajetória do povo de Israel no decorrer da história. O Senhor, ele assume um compromisso com uma nação. Agora, em relação a nós, ele assumiu um compromisso individualmente conosco, com cada um de nós. Por causa disso, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Ele assumiu um compromisso individual. Ele não assumiu um compromisso com o Brasil, né? O Brasil é de Jesus. Muito bonita essa frase, eu acho interessante. O Brasil não é de Jesus. Mas não é. Né? Porque o Senhor, ele não habita em país, ele habita em pessoas. Ele não habita em religiosidade, ele habita em pessoas. Ele não habita em templo feito mão de homens. Ele não habita em templo feito mão de homens. Ele habita em pessoas. Né? Eu sou o templo, você é o templo do Espírito Santo. Né? Você é o templo do Espírito Santo. Eu tenho uma colocação muito interessante, Romanos capítulo 12, eu queria fazer essa colocação para nós aqui novamente. Vamos abrir Romanos capítulo 12, olha só que interessante. Queria trazer bem próximo, bem essa palavra templo e sacrifício, bem próximo de nós, para a gente possa ter um conceito em relação a isso. Romanos capítulo 12, olha que ele fala assim, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu entendo aqui, irmãos? Eu entendo que eu sou o templo e eu sou o sacrifício. Sacrifício. Quando nós ajuntamos aqui, nós estamos aqui ajuntando para uma celebração de cultos. Cada um de nós, em particular, somos culto ao Senhor. Aí entra aquela expressão, essa semana, né? Essa semana foi corrida, né, Tia? Essa semana nós tivemos reunião, essa semana foi bênção, né? Essa semana nós tivemos compromisso lá no Sacramento, Natividade, quarta-feira, estudo, reunião de oração, quinta-feira, estudo bíblico, sexta-feira, Sonelso, visita de Sonelso, ontem, reunião da Naí, e estamos aqui de novo, né? Aí a gente fala assim, essa semana nós executamos a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, a obra de Deus é aonde nós estivermos. A obra de Deus é quando eu trato melhor uma pessoa. A obra de Deus é quando eu deixo de fazer algo que eu quero, mas pela convicção de filho de Deus eu não faço. Isso é executar a obra de Deus. É quando eu me conduzo, quando eu conduzo ao meu corpo, as minhas vontades, dia a dia, na presença. Isso é executar a obra de Deus. Um dia o Hélio mandou uma mensagem, falou assim, eu não vou poder ir hoje na reunião que eu estou cuidando dos meus pais. Obra de Deus. Isso é executar a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus é simplesmente quando eu saio e vou numa reunião, numa visita, né? Eu vejo tudo isso como uma celebração, como um momento ali de encontro de templos, encontro de culto ao Senhor. Um encontro, mesmo que a finalidade da reunião seja uma visita, seja um estudo, mas é um encontro de sacrifícios. Porque eu sou o sacrifício. Eu sou o templo, você é o sacrifício. Então, aonde você estiver, você está em posição
de sacrifício ao Senhor. Em qualquer lugar. Porque se Jesus, Paulo vai falar assim, ou comer ou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa é qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. O sacrifício é para a glória de Deus. O templo é para a glória de Deus. E eu sou isso, você é isso. Você é templo. Você é sacrifício. E esse sacrifício ele é agradável ao Senhor. Não é, não, eu vou sacrificar o meu salário. Vou sacrificar isso, sacrificar. Pode sacrificar, não tem problema. Aí aquela questão, né? O crente precisa dar dízimo. O crente precisa de guardar o sábado. O crente precisa disso, precisa daquilo. Gente, um crente no Senhor Jesus, ele pode tudo. Ele pode guardar o sábado, ele pode dar dízimo, ele pode fazer o que ele quiser. Um salve ao Senhor pode fazer tudo isso. Ele pode cantar, ele pode fazer o que ele quiser, um salve ao Senhor. Agora, e se eu não fizer guardar o sábado, eu perco a salvação? Já é outra coisa. E se eu não der o dízimo, eu estou roubando o Senhor? Já é outra coisa. Agora, um salvo, não. Um salvo, ele pode dar o dízimo, ele pode guardar o sábado, ele pode vir na reunião, ele pode não vir na reunião. Ele pode ter prazer em estar aqui, ele pode ter alegria em compartilhar as coisas de Deus com os outros. Ele pode ter alegria de testemunhar da salvação. Um crente em Jesus, irmãos, ele está livre. Ele está livre para servir o Senhor. Ele está livre para ser santo. Ele está livre para agradar ao Senhor. Ele está livre. Ele tem liberdade. Somos libertos. Então, essas questões de sábado. Gente, você é salvo pelo Senhor? Eu sou. Então, guarda sábado. Você gosta? Gosto. Liberdade, irmãos. Diga. Talvez seja parecido. É devendo, não? Já parei, depois paga. Meu vizinho lá, semana que tem a gente tinha uma piscina ali, nós trabalhamos durante toda a vida, igual dele. Morou na Vasconcelos. Sei. Logo depois namora aí, depois da piscina do pai de Gonzaga. Foi um deles é crente. Foi antes do ano parece isso. Eu parei, eu vi ele na esquina com uma Bíblia de baixo. Assim, bom, é uma família completamente adversa ao Evangelho. Mas ele pareceu assim. Deve ser. Sim. Aí eu parei para esperar ele ia passar pela minha rua e para mim. Eu não vai estar passando por minha rua. Eu parei, esperei, ele parou para vir, eu dei boa noite a ele e disse assim, eu vou te dar os parabéns. Por quê? Porque hoje eu estou vendo você com a Bíblia de baixo. E você veio de uma família diversa no Evangelho. E eu fui criado do lado evangélico, do lado cristão. E para dizer para mim é um privilégio ver isso. Com certeza. Para mim é um privilégio ver isso e depois dizer assim, mas o irmão eu conhecia hoje, que antes, pela família que você veio, a diversa do Evangelho, é um milagre. Então é o seguinte, você sabe saber o que é. Você está fazendo também. Moreno, muito brincalhão. O Dilcim parece, qualquer coisa assim. Lembra disso? Nilson, eu lembro. Sou neném daqui, que é a fundador, conheceu muito gente que morou na esquina aí. Isso, a minha sobrinha, a minha prima mora ali, a Cristina. Paulo. Ou a mãe dele era sua parente,
Eu sei, manda o Gilson, eu sei quem é. Eu sei quem é, ele mexia com a oficina também. É, com certeza. Uhum. Sim, é isso aí. O evangelho tem esse poder, né? Amém. É isso aí. Então, irmão, só para a gente concluir, aqui, eu queria só fazer um comentário rápido. Aonde Abraão chegou, ele levantou um altar ao Senhor. Onde ele chegou? Sabe o que eu quero trazer para a gente aqui? Onde a gente chegar, transpareça em quem você crê. Isso aí. Tenta transparecer isso. Tente transparecer isso. Eu tenho certeza que isso vai te trazer segurança, vai te trazer força. Tenta sempre transparecer isso, né? Hoje não tanto mais. Antigamente eu frequentava muito casos de pessoas fazendo serviço e eu sempre tentei transmitir isso, sabe? Transparecer isso nas palavras, nos comentários, sabe? Não é dizer, não me identificar, não, eu sou um crente em Jesus, mas tentar transparecer. Então Abraão, onde ele chegava, ele levantava um altar ao Senhor, demarcando o posicionamento dele em relação ao Senhor. Quando ele chega no Egito, ele não faz isso e desanda tudo, né? Então que Deus nos abençoe e que a gente possa, através da história de Abraão e de Israel, possa trazer para nós uma convicção de quem a gente crê, irmãos. E saber que nós somos filhos de Deus e nós estamos caminhando para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.